Quem anda sozinho vai mais rápido. Quem anda junto vai mais longe. Então, se você quer andar mais rápido, caminhe sozinho, ande sozinho, viva sozinho na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Mas se você quer chegar mais longe, caminhe junto. Amém? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, versículo número 50. Eu quero nessa noite falar sobre o tema estar pronto para a próxima luta. Estarmos preparados para a próxima batalha. Eu e você, meus irmãos, vivemos lutas intensas, vivemos batalhas, quase que constantemente. Em certos momentos dessas lutas, dessas batalhas, até nós chegamos a pensar e falar com Deus: Deus, para tudo. Eu quero descer. Eu quero sentar no meio-fio e chorar. Porque essas lutas, elas são tão intensas. E talvez, irmãos, nós temos uma sensação de que essas lutas são tão intensas, tão fervorosas, que nós nunca vamos descansar delas. Não sei se isso é só uma impressão minha ou se isso também é uma impressão sua, de que talvez a gente nunca vá descansar dessas batalhas, dessas lutas que nós vivemos, das dificuldades, das provações que nós passamos. 17 de Samuel, versículo 50, diz assim: Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. E eu quero nessa noite caminhar um pouquinho nessa história de Davi, neste momento especial da luta de Davi e Golias, para justamente refletir sobre isso, meus irmãos, a necessidade de nós entendermos esse contexto e aí estarmos prontos, preparados para a próxima batalha. De uma certa forma, Jesus nos advertiu de que a nossa vida seria uma vida de lutas, uma vida de dificuldades. Lá em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: No mundo tereis aflições. Então Jesus já está preparando o coração dos seus discípulos para uma vida de aflições, uma vida de lutas, uma vida de batalhas. Mas aí a gente pensa e fala assim: Jesus, mas precisava ser tanta luta? Que precisava ser tão intensas assim essas batalhas? Não poderia ser um pouquinho mais suave? Não poderia ser menos? Tem que ser tanto, com tanta intensidade dessa forma? Não sei se você vive essa realidade. Mal acaba uma batalha, já começa outra. A gente sai de uma luta, de uma provação, e já vem outra dificuldade, e assim sucessivamente, a ponto de nossas forças, se esvaírem, a ponto das nossas habilidades emocionais, espirituais, físicas. A gente fica cansado, a gente fica quebrado, moído, doído de tanta luta que nós passamos. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, todos eles são tomados por isso, e a gente fica muitas vezes até enfraquecido de tanta dificuldade que nós vivemos. Mas, irmãos, essa é a dinâmica da vida. Essa é a realidade da vida. E eu tenho um pensamento comigo de que cada luta vencida é a preparação para uma luta maior ainda que virá. Cada luta que nós vencemos é uma preparação de Deus para nós, para a próxima luta. E talvez essa próxima luta ela ainda vai ser mais difícil do que a primeira ou a anterior que eu acabei de vencer. Essa moça que aparece aqui na imagem, a Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ela sai de uma comunidade carente, ela vai para um projeto social para sair de um mundo difícil. E ela começa então a treinar, a galgar degraus, e chega então nos jogos e ela começa a vencer uma luta, mas a outra era mais difícil e mais comprometedora, e ela vence a outra, e assim ela vai vencendo uma luta após a outra, e quanto mais ela vence, mais difícil ficam, porque os adversários são ainda melhores, mais fortes cada fase do torneio.
Então ela vence uma luta, mas não descansa, porque já depois tinha uma outra luta e mais difícil, e assim ela vai vencendo uma luta após a outra até chegar na última, e aí conseguir a medalha de ouro. E então ela pode relaxar por alguns instantes, por algum momento, mas se ela continuar a sua carreira de judoca, de atleta, ela vai continuar os treinos, porque outros campeonatos virão e lutas mais difíceis ela vai ter que enfrentar. E assim espiritualmente, irmãos, nós vivemos essa dinâmica de uma luta após a outra, uma barreira após a outra, uma dificuldade depois da outra, mas como um preparativo para que nós possamos ser e sairmos vencedores. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo diz que não há tentação que nós não possamos suportar. E Paulo diz que Deus ele é fiel porque junto com a aprovação, junto com essa realidade, com essa tentação, ele dá também o escape. Então Deus é fiel, meus irmãos, porque Ele permite a aprovação, Ele permite a dificuldade, mas Ele sabe do nosso limite. Ele sabe da nossa força, e se nós não conseguimos suportar uma situação, Deus não vai permitir. Então nós podemos entender que se estamos vivendo uma dificuldade, uma luta, é porque Deus conhece a nossa capacidade de resistência. E nós vamos suportar aquilo, nós vamos vencer aquilo, porque Deus não é injusto de nos dar uma carga maior do que nós podemos suportar. E a Bíblia ainda diz que junto com a dificuldade, Deus dá a saída, Deus dá o escape. Às vezes nós não conseguimos encontrar ou ver essa saída, mas ela está ali, porque é o que a Bíblia diz. Então nós pegamos esse texto, pegamos essa verdade e aplicamos às nossas lutas, aplicamos a nossa vida, aplicamos esse princípio no nosso dia a dia. Então nós podemos entender que cada luta que nós estamos passando é porque Deus permitiu, porque Ele sabe da nossa capacidade. E junto com essa luta vem também a maneira de nós solucionarmos, para que nós então nos preparemos para as próximas batalhas. E nós aprendemos com Davi, justamente nesse contexto aqui de Samuel 17, todo o capítulo 17, aprendemos que cada luta vencida é, meus irmãos, uma preparação para uma outra ainda maior que virá. Por quê? Porque antes de Davi lutar contra Golias, o texto diz lá no verso 34 a verso 37, que Davi venceu ursos e leões. Samuel 17, 34, porém, Davi não desistia da ideia. Quando tomo conta das ovelhas, ele falando para Saul, do meu pai, disse Davi, um leão ou um urso vem e pega o cordeiro do rebanho. 35, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da boca dele. Se ele me ataca, eu seguro pelo queixo e lhe dou umas pauladas até que ele morra. Verso 36, já fiz isso com leões e com ursos, e farei isso, a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor é que me salvou das garras e dos dentes do leão e do urso, e me salvará também desse filisteu. Então, irmãos, isso nos dá esse entendimento de que antes de Davi enfrentar Golias, ele já teve umas lutas de preparação, de treino para aquele momento. Então, quando ele estava lá cuidando do rebanho, enfrentando os ursos e os leões, era uma preparação para ele chegar agora e enfrentar o gigante Golias. E Golias não foi a última luta que Davi enfrentou, não foi a última batalha, muitas ainda vieram. E Davi, ele perde talvez a luta mais importante, ele é derrotado. No livro de 2 Samuel capítulo 11, por uma mulher chamada Betseba. Na verdade, ele não é derrotado pela mulher, ele é derrotado pela cobiça, aquela mulher. Isso então, irmãos, nos leva a entender que talvez Davi, depois de vencer o gigante Golias, ele tenha relaxado, ele tenha descuidado, ele tenha, de uma certa forma, ficado mais tranquilo, tenha se afastado de Deus, e aí quando veio a luta com Betseba, ou com o seu próprio desejo, ele não estava preparado, ele não estava atento, e ele então é derrotado. Por isso nós temos que caminhar nessa perspectiva, cada luta vencida é a preparação para uma luta maior ainda. Qual que é a luta que você está vivendo hoje? Qual que é a batalha que você está hoje travando?
Qual que é a dificuldade que hoje você está enfrentando? Pastor, o que significa isso? Significa que você está vivendo isso porque Deus sabe da sua capacidade, da sua força, e Deus só permitiu isso porque Ele conhece você, e junto com isso Ele tem o escape, e essa é uma preparação para algo que vai vir depois. Então nós não podemos relaxar, nós não podemos abaixar a guarda, temos que sempre estar vigilantes. Temos que sempre estar vigilantes. Verso 1 ao verso 8 de 1 Samuel, capítulo 17, meus irmãos, nós aprendemos com Davi de que a luta, ela é individual e ela é intransferível. Preste atenção nisso, queridos, a nossa luta, a nossa batalha, ela é individual e ela é intransferível, ou seja, a sua luta é a sua luta. E é você quem vai ter que lutar. É você quem vai ter que vencer. É você quem vai ter que dar a volta por cima. Porque a luta é individual, ela é intransferível. Versículos 1 até o versículo 8. O texto diz: Filisteus reuniram o seu exército para a guerra e acamparam entre Socó em Judá e Azeca em Afes-damim. Saul respondeu com uma demonstração de força em ordem de batalha no vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em montes opostos, tendo o vale entre eles. Então perceba o ambiente geográfico onde que eles estavam. Os dois exércitos chegaram para a batalha, o exército de Israel e o exército filisteu. O exército de Israel ficou num monte. O exército filisteu ficou num outro monte, e no meio deles havia ali o vale de Elá. É como se naquele vale fosse o ringue, ali fosse o lugar da batalha. Ali iria acontecer a luta. E os dois exércitos ficam um em cada lado, se estudando, se analisando. Até então que no verso 4 até o verso 7, nós lemos que o Golias, o gigante, agora sai do exército, vai para o meio do vale. E aí o Golias começa a dizer: tem algum homem aí do outro lado para descer aqui e resolver isso na mão comigo? Golias traz esse desafio para que o exército de Israel elegesse um homem para que descesse ao vale e lutasse contra o gigante, e essa luta seria uma luta pessoal. Lá no versículo 8, a certa altura, ele parou e gritou para os soldados israelitas: vocês precisam de um exército inteiro para resolver essa questão? Eu representarei os filisteus, vocês escolham alguém que represente o exército do rei Saul. E aí ele diz assim: vamos resolver isto em um único combate. Vamos resolver isso individualmente. Vamos resolver isso um a um. E é a partir, irmão, desse texto que nós podemos trazer esse princípio, que a luta ela é individual e ela é intransferível. Dois exércitos posicionados frente a frente. Mas, até que naquele momento nenhum daqueles soldados de Israel quis deixar o batalhão e se expor no vale para lutar contra Golias. Como exército eles eram valentes, porque eles estavam juntos. Mas individualmente ninguém queria sair do meio do exército para poder lutar contra o gigante filisteu. Talvez eles estavam confortados, escondidos no meio do batalhão. Eles não queriam se expor individualmente, pessoalmente, até que Davi foi levar os mantimentos para os irmãos deles, lá no verso 17. Davi chega lá e vê então os exércitos prontos, posicionados para a batalha. Ele encontra aquele ambiente, e aí ele vê e ouve o Golias chegar e desafiar o exército para que um homem pudesse se dispor a lutar contra ele. Mas ninguém tinha coragem. O fato é, meus irmãos, de que no meio daquele exército não havia um homem que se dispusesse a enfrentar Golias. Por quê? Porque todos estavam escondidos no meio do batalhão. Todos eles aparentando força, coragem, capacidade, jeito de vencedor, mas eram covardes, eram perdedores. Porque eles estavam escondidos, eles estavam seguros no meio do exército. Davi então chega e se apresenta para lutar aquela luta individualmente com Golias.
Pastor, o que tem a ver isso com a nossa vida? Quando nós nos escondemos das nossas lutas no meio da multidão. Meus irmãos, quando nós nos escondemos atrás de algumas situações, quando nós fugimos de enfrentar as batalhas, é certo que nós estamos sendo covardes, medrosos e aceitando a derrota tal qual o exército estava aceitando. É mais fácil para nós ficarmos escondidos no meio da multidão, nos escondermos atrás de alguma situação, ficarmos na defensiva sem querer de fato enfrentar a luta. Nós temos que parar de adiar esse enfrentamento. Eles ficaram lá 40 dias sendo desafiados pelo gigante. 40 dias, Golias saía, descia para o vale e dizia: tem algum homem aí para me enfrentar? Durante 40 dias eles fugindo daquela luta com o gigante. Por isso nós, meus irmãos, quando nos escondemos no meio da multidão atrás de alguma situação, nós estamos adiando esse enfrentamento. Porque talvez nós estejamos com medo ou estejamos querendo fugir dessas realidades que nós estamos vivendo. Nós temos que sair do meio da multidão e ir para o vale. Nós temos que estar lá, porque é lá que vai ser o lugar de luta e de batalha. Enquanto nós ficarmos escondidos, enquanto nós ficarmos protegidos no meio da multidão, atrás de circunstâncias, e não nos dispormos a ir batalhar, a enfrentar, a vitória nunca virá sobre as nossas vidas. Temos que sair da multidão e ir para o vale, correr o perigo, pois é lá que a luta vai ser travada e é lá que nós vamos derrotar o nosso inimigo. É lá que nós vamos vencer a nossa batalha. É lá que nós vamos vencer a nossa dificuldade. É lá que nós nos consagraremos vencedores. E outro detalhe, queridos, não queiramos que outros lutem as nossas batalhas. Não queiramos que outros se apresentem no nosso lugar e tomem sobre si aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que trabalhar, aquilo que só nós poderemos realizar. Nós não podemos esperar que outros venham para vencer as nossas lutas. Quando Davi se apresenta para lutar contra Golias, ele está dizendo: essa luta é minha, essa batalha é minha, eu vou resolver isso, eu vou derrotar esse gigante. Por isso, meus amados, quando nós vivemos uma luta, uma batalha, uma dificuldade, se nós nos retraímos, se nós nos fechamos, se nós nos escondemos, se nós nos ocultamos, nós nunca seremos e sairemos vencedores. Nós temos que chegar a esse entendimento de que a luta é para ser lutada. Nós temos que chegar a esse entendimento de que se nós estamos vivendo isso é porque Deus está conosco, Ele conhece a nossa força, a nossa capacidade, Ele não vai nos deixar desamparados. Nós temos a palavra de Deus para lutar contra essas lutas. Se a luta é dentro do casamento, se a luta é dentro do trabalho, se é na vida pessoal, se é financeira, enfim, não importa qual é a luta. Nós temos que ir para ela, nós temos que enfrentá-la, não podemos ficar fugindo, porque se nós fugirmos, nós nunca venceremos. Aquele exército de Israel ficou 40 dias ouvindo blasfêmias do gigante, porque ninguém queria sair do meio do batalhão e descer no vale para enfrentar aquele gigante. Mas Davi, ele fez isso, e ele nos ensina esse princípio de que a luta é individual e ela é intransferível, e é eu quem tenho que ir, sou eu quem tenho que batalhar, sou eu quem tenho que enfrentar o meu gigante. Se eu esperar por outro, o outro não fará isso no meu lugar. Versículo 45 do capítulo 17, nós vemos aqui um segundo princípio para nós aplicarmos à nossa vida. E esse princípio, meus irmãos, é o princípio de que nós lutamos na força do Senhor, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. 17 de Samuel, verso 45, Davi gritou em resposta: você vem a mim com uma espada e uma lança, mas eu vou a você em nome do Senhor do universo, o Senhor do exército de Israel, o verdadeiro Deus, a quem você dirigiu insultos. E lá no capítulo 18, verso 14, Davi continuava vitorioso em tudo o que fazia.
Golias não foi a última batalha de Davi, foi a preparação para lutas maiores. Davi continuou vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, a nossa luta não é na nossa força, não é pela nossa habilidade, mas nós lutamos pelo Senhor, na força do Senhor, em nome do Senhor e com a capacitação que o Senhor dá para cada um de nós. Depois de concordar que Davi lutasse contra Golias, Saul coloca sobre ele a sua armadura. Como que Saul dissesse: Davi, vai lá. Não confio muito em você, não estou botando muita fé não, você é um garotinho, fraquinho, mas já que ninguém é macho para enfrentar Golias, vai lá você, coloca a minha armadura. E Davi coloca a armadura do rei Saul, mas ele não estava acostumado com aquilo, irmãos, aquilo não fazia parte do dia a dia de Davi, não estava treinado, habituado a usar aquelas armaduras, aquelas ferramentas, ele não se sentiu confiante nem confortável com aquilo. Davi preferiu deixar a armadura de Saul, pegar as armas que ele sabia manusear. Davi então pega o cajado de pastor que ele sabia manusear. Ele pega a funda, o seu estilingue, e ele recolhe então 5 pedras, ele vai para a luta com essas armas que ele conhecia, que ele sabia manusear. Mas o que iria determinar a vitória de Davi não era o tipo de armamento. Não era o cajado, meus irmãos, não era a funda, não eram aquelas pedras. O que iria determinar a vitória não era o armamento que Davi estava usando nas suas mãos, não era o que ele tinha de armamento. E muitas vezes nós queremos estar preparados, rodeados de armas, de ferramentas, de situações para nós então com essas ferramentas e armas irmos para a batalha. Mas como nós nunca nos sentimos preparados ou armados o suficiente, nós nunca vamos para a batalha. O fator determinante para a vitória era a força interior, a força que Deus estava colocando em Davi pela comunhão. O que ia determinar a vitória, meus irmãos, não era a força exterior, não era a capacidade física, não era a quantidade de armamento que Davi tinha. Aqueles soldados de Israel tinham mais capacidade humana que Davi, tinham mais força que Davi, tinham mais postura, sabiam manusear as armas, mas eles não foram enfrentar o Golias porque o que determina não é o armamento bélico. Não eram as pedras, não era o cajado, não era a funda, mas Davi ele vai confiante que Deus, no nome do Senhor e pelo Espírito, ele poderia vencer aquele homem, aquele gigante que estava desafiando o povo. Era a comunhão intensa que ele tinha com Deus, que dava a Davi, meus irmãos, a confiança de pegar a funda, pegar o cajado e as pedras e ir contra o gigante, não porque aqueles armamentos eram os melhores, mas porque Deus era quem daria vitória para ele. Davi continuava vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com Deus. Aqui está o segredo, meus irmãos. Aqui está a chave para as nossas vitórias. É a comunhão que nós desenvolvemos com o Senhor. Sempre que nós enfrentamos uma batalha, entramos numa luta com as armas erradas ou confiando na capacidade errada, nós não venceremos. Se nós vamos para a luta confiando na capacidade errada e usando as armas erradas, nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser vencidos porque nós estamos confiando nas coisas erradas. Seremos vencedores se dependermos e confiarmos no Senhor. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você confiando no meu Deus. É claro, irmãos, que nós não podemos desprezar o preparo, a sabedoria humana, todas essas habilidades que nós podemos desfrutar, mas isso não determina a vitória. Isso não é a chave para a vitória. A habilidade, a capacidade, o treinamento, as ferramentas, a vitória é determinada pela força, pelo poder e a presença de Deus em nós. Jesus, quando é tentado pelo diabo lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus usa a palavra.
para enfrentar, não usa as suas habilidades. A comunhão com o Senhor era o segredo das vitórias de Davi. A comunhão com o Senhor é o que tornava Davi vitorioso luta após luta, batalha após batalha, até que ele se afasta do Senhor. E aí em 2 Samuel capítulo 11, ele é derrotado pelo seu próprio desejo, pela concupiscência, quando ele viu Betseba, e ele não estava mais em tanta plena comunhão com Deus quanto ele vivia. Como está a sua vida de comunhão com Jesus? Querido irmão, amigo, como está o seu relacionamento espiritual com Deus? Como está a sua vida junto do Senhor? Como está o seu preparo espiritual, a sua vida de oração, sua vida devocional, esse preparo constante? Como está, irmãos, a nossa vida com Deus? Pois nunca nós saberemos quando vai ser a próxima batalha. Nós nunca vamos saber quando vem a próxima batalha. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes, sempre preparados para que quando ela chegar nós possamos estar prontos para enfrentá-la. E aí nós temos que manter essa comunhão intensa com Deus todos os momentos da nossa vida. Nós lutamos na força do Senhor, não é pela nossa capacidade. Se nós esperamos pela nossa força, nossa capacidade, nossa habilidade, irmãos, nós nunca venceremos. Capítulo 17, verso 25 e verso número 27. A batalha tem as suas dificuldades, ela traz as suas dores, as suas dificuldades, mas, irmãos, o texto apresenta também que há recompensa. Há uma recompensa para quem se consagra vencedor. Veja o capítulo 17, verso 25. Quando Davi chega lá no exército, naquele momento, e ele começa a conversar com os soldados. E aí, no verso 25, um soldado falando com o outro: você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E olha só o que diz: e você ouviu falar do enorme prêmio que o rei ofereceu, o rei Saul, a quem matar o gigante? O rei também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Verso número 27. E todos lhes deram as mesmas respostas anteriores, lembrando do prêmio para quem matasse Golias. Então, meus irmãos, a luta traz recompensa. Ou aquele que se sagra vitorioso na luta terá a sua recompensa. A batalha, ela pode ser difícil, ela pode ser cruel, ela pode muitas vezes nos desestruturar, mas se nós seguirmos esses princípios de Davi, entender que ela é pessoal, ela é intransferível, nós lutamos na força do Senhor, nós então receberemos a recompensa. Quando Davi chega no acampamento, ele escuta essa notícia de que havia um prêmio. Uau, casar com a filha do rei e não precisar mais pagar imposto a vida inteira. Esse era o prêmio oferecido pelo rei Saul. Uma recompensa muito boa. Entrar para a família real, viver no palácio, desfrutar de todas as mordomias. E a família de Davi, o pai, os irmãos dele, nunca mais ter que pagar imposto. Irmãos, isso era uma grande bênção. Era uma recompensa muito valiosa. Aí a gente pergunta, mas então era por isso que Davi foi para a batalha? Ele era um camarada interesseiro, ele foi para a batalha porque ele sabia do prêmio e ele então vai motivado por isso? Não, meus irmãos. A motivação de Davi não era a recompensa, isso não era o motivo principal, a qual ele queria ir para a batalha. O motivo era justamente aquilo que Golias fez durante 40 dias e 40 noites, difamando o nome de Deus. Davi não foi para a batalha querendo receber vantagem própria ou querer o seu benefício. Ele foi para a luta porque o Golias estava difamando o nome do Senhor. E aí, quando nós fugimos das nossas lutas, o nome de Deus, ele também é difamado pelo inimigo nas nossas vidas, por causa da nossa covardia.
Aqueles soldados estavam lá se negando a lutar contra Golias, e aí o inimigo difamando Deus porque eles não foram para a luta. E quando nós fugimos também, meus irmãos, das nossas lutas, o inimigo difama o nome de Deus porque nós somos covardes para não lutar e vencer os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas batalhas. Deus sempre tem prometido recompensa para aqueles que vencerem. A palavra de Deus fala de galardão, fala de recompensa, fala de prêmio para aqueles que se sagrarem vencedores. Pense na sua luta. O que você espera receber? Como você espera viver após essa vitória? O que você terá de recompensa quando você conseguir passar e vencer tudo isso? Você espera ter mais paz, mais felicidade, mais noites tranquilas de sono, menos conta para pagar, menos situações? Isso deve ser sim a motivação para ir para a luta e sair vencedor, mas não apenas isso, meus irmãos, porque quando nós vencemos, o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas. Quando Jesus diz não ao diabo lá no monte durante 3 vezes ou por 3 vezes e ele derrota o inimigo, o nome de Deus é glorificado. Quando os filhos de Deus, quando os servos de Deus vencem as suas lutas, o nome de Deus é glorificado através de nós. Quando nos dispomos a enfrentar as nossas lutas e nos sagramos vencedores, é certo que Deus trará a recompensa. É certo, queridos, que Deus vai dar a recompensa, a vitória, tanto para este momento quanto para a eternidade. Nós podemos já agora aqui desfrutar desses benefícios. Davi casou com a filha de Saul, a sua família nunca mais pagou impostos, mas foi uma vitória que trouxe consequência duradoura e eterna. Qual é a sua luta, meu irmão? Qual é a sua batalha? Como você está indo para essa luta? Como você está enfrentando essas dificuldades? Amados irmãos, o final de uma luta não significa automaticamente que nunca mais será preciso lutar. Guarda isso no seu coração. O final de uma luta não significa que nunca mais será necessário lutar. Na verdade, o final de uma luta é a preparação para uma luta maior ainda. E eu não estou fora do meu juízo normal. Eu estou pleno do meu juízo quando eu afirmo isso para mim e para você. Quando nós vencemos uma luta, o final dela é a preparação para uma próxima. E na maioria das vezes, maior ainda. Pastor, mas qual que é a vantagem então de a gente estar nesse negócio de viver com Deus? A vantagem é que no final vem a recompensa. E quanto maior o inimigo, maior é a queda dele. Quanto maior é a luta, maior é a nossa vitória. Então, meus amados irmãos, nós temos que continuar lutando. Desfrute da recompensa, alegre-se na sua vitória, mas não abaixe a sua guarda. Não relaxe, afinal um novo adversário pode estar à sua espera. Quando Davi matava o leão, quando Davi matava o urso, Deus já sabia que lá na frente haveria um Golias para ele enfrentar. Quando Davi derrubava Golias e acabava com a vida dele, Deus já sabia que lá na frente haveria uma Betseba para Davi enfrentar. Por isso nós não podemos baixar a guarda. Nós nunca sabemos quando uma Betseba vai se apresentar diante de nós. Por isso temos que estar preparados. Fortaleça-se no Senhor para continuar as pelejas da sua vida. Amém? Eu não vou perguntar para você quantas lutas você está vivendo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente para nós orarmos juntos por essas lutas que você está passando. Se você quiser deixar seu lugar, vir aqui à frente, vamos orar juntos por isso. Não vamos nos ocultar, nos esconder das nossas batalhas. Não vamos ficar no meio do exército, no meio da multidão, no meio do batalhão. Porque se nós ficarmos lá, nós nunca sairemos vencedores. É preciso descer para o vale. É preciso nos apresentar. É preciso dizer, a luta é minha, a batalha é minha, e eu vou lutar pela força do Senhor, com as armas espirituais, para que então eu possa vencer e ter a recompensa. Meus irmãos, vamos sair do meio do exército, vamos enfrentar
guerrear essa batalha, de cabeça erguida, de peito erguido. Porque nós vamos em nome do Senhor e da força do Senhor. E maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra. Deus, neste momento nós queremos orar por esses irmãos que estão aqui à frente, Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos a vida deles, Pai, porque só o Senhor sabe das lutas, das batalhas, daquilo que eles estão enfrentando, vivendo. Ó Deus, seja no âmbito pessoal, particular, íntimo, seja, Pai, aquela luta lá do seu interior, da sua alma, mas também, ó Pai, lutas no seu relacionamento conjugal, lutas, ó Pai, dentro de casa, com os filhos, com a família. Deus, lutas no trabalho, nos seus empregos, a crise, as dificuldades, as enfermidades, as doenças. Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe dessas lutas, porque a Bíblia diz que o Senhor permite. Porque o Senhor conhece a nossa força, até onde nós podemos suportar. E o Senhor não dá nenhuma dificuldade, não permite nenhuma luta que nós não tenhamos a habilidade e a força para suportar. E junto ao Pai, com essa permissão, porque o Senhor conhece a nossa capacidade, o Senhor também dá o livramento. O Senhor já promove o escape, uma forma, um jeito de poder dar a volta por cima, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas está lá. Por isso, nessa noite, Pai, revela ao nosso coração, a cada um de nós, qual é a saída, qual é o escape, qual é a solução. Aonde está, ó Pai, esse ponto que nós podemos atacar para poder ali então ter o livramento e sair então vencedores. Ó Deus, mostra o ponto fraco dessa situação, dessa luta, para que nós possamos investir e poder vencer essa dificuldade. Mas nós sabemos que tudo isso acontece para o nosso preparo, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento. Ó Deus, cada luta que nós estamos vivendo é um pouco mais que nós crescemos, amadurecemos e nos firmamos. Ó Deus, nós sabemos que essa não é a última luta. Não é, ó Pai, a última luta do Gilney, da Delaine. Ó Deus, da mãe da Delaine. Não é a última batalha do Vasco, da Lindalva. Não é, Pai, a última, mas é uma preparação, ó Deus. Da mesma forma, a irmã Maria, a Célia, a Neia. Nós sabemos, ó Pai, que não é a última batalha do Montônio, do Valmir, mas é a batalha que agora precisa ser vencida. Não é a última, ó Pai, de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Não é a última, mas é a que nós agora precisamos vencer. Para que o Senhor nos fortaleça e nos prepare, para que nós saiamos desta vida vencedores e possamos assim glorificar o nome do Senhor, e o Senhor ser glorificado através da nossa vida. Abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja. Nesse propósito, Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.